Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês sobre essa história de associar a bandeira do Brasil à política. E para ajudar nessa reflexão, eu volto em 1970, período auge da ditadura militar. Nesse período, então, o Brasil ele vivenciava uma grave crise política e econômica, uma crise herdeira do milagre econômico que prometeu uma economia bastante próspera, mas que na verdade entregou um Brasil bastante falido. Para vocês terem ideia, os militares eles criam, o militar da época era um cara chamado de Emílio Garrastazu Médici, e ele lança um jargão chamado de Brasil, ame-o ou deixe-o, com o intuito de que permanecesse no Brasil somente aquelas pessoas bastante ufanistas. O que seria esse ufanismo então? Ufanismo, pessoal, seria um amor muito exagerado pela pátria, um amor exacerbado pela nação. E em 1970 estava ocorrendo a Copa do Mundo no México, e o que os militares fazem? Eles contratam um cantor e compositor chamado de Wilson Simonal. O Wilson Simonal então vai compor ritmos para alegrar a equipe dos jogadores brasileiros e para vencer a Copa de 70 e a conquistar o troféu Jules Rimet. Em 1970, então, o Brasil vence a Copa no México e era muito importante para os militares que vencessem a Copa para distrair os brasileiros e as brasileiras dos graves problemas sociais, principalmente da tortura, que era uma prática constante durante o regime militar. Em 1990, pessoal, Fernando Collor de Mello se elege presidente do Brasil e ele lança um plano de governo chamado de Plano Collor. Esse plano de governo tinha como objetivo confiscar as contas correntes, as poupanças, para reestruturar a economia do Brasil. E ele anuncia isso em rede nacional através da sua ministra da Fazenda, uma mulher chamada de Zélia Cardoso de Mello. Isso gera muita repercussão. Em 1992, ainda durante a vigência do governo Collor, é descoberto casos de corrupção, lavagem e muito desvio de dinheiro. E ele tenta provocar, de certa forma, também um certo ufanismo com os brasileiros. E ele anuncia, em cadeia nacional, ele convida a população brasileira para que no outro dia saíssem às ruas usando verde e amarelo para exaltar a pátria. Mas o movimento, as pessoas estavam tão insatisfeitas com o governo Collor que esse chamamento, essa convocação, gera um efeito contrário. A população sai às ruas usando preto, com as caras pintadas de verde e amarelo, gritando, exigindo fora Collor. E em 92 ainda, o Congresso Nacional vota o impeachment de Fernando Collor de Mello. 441 votos a favor e 38 votos contra. Já sabemos dessa história. Foi o primeiro presidente do Brasil impeachado. Em 2014, pessoal, Aécio Neves faz algo bastante semelhante. Ele perde as eleições, duvida do resultado das urnas eletrônicas e ele convida a população brasileira, convoca a população brasileira a sair às ruas usando verde e amarelo. Isso mais tarde a gente vai ver que culminou no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, da ex-presidente. E o atual chefe do executivo segue a mesma ideia, segue a mesma onda. Ele tenta se apropriar da bandeira do Brasil, transformando em algo político. Isso é uma estratégia antidemocrática. Por quê? A bandeira do Brasil não pode ser usada como símbolo político porque ela representa uma nação, ela representa um povo. Gente, não vamos confundir, não vamos associar a bandeira do Brasil a esse ou aquele candidato. Gente, eu quero que vocês, independente do resultado dessas eleições, eu quero que vocês saiam às ruas e usem verde, amarelo, azul ou branco e comemorem muito a democracia, porque a democracia é um processo e nós estamos no meio do processo. É sempre muito importante que a gente se bata e lute muito por democracia, para garantir os nossos direitos de liberdade e igualdade. Pessoal, muito obrigado e vamos parar com essa história de associar a bandeira do Brasil a esse ou aquele candidato.